Pessoal, Flávio aqui do canal Cote, continuando o vídeo, o segundo vídeo sobre cenários macroeconômicos. A gente estava falando sobre efeitos da inflação. Então, retomando, revisando aí, eu falei da piora da distribuição de renda. Então, os assalariados são quem mais se complica aí, porque o salário deles é corrigido só depois do período inflacionário. Isso deixa aí eles com redução do poder aquisitivo até que aconteça essa correção. Já os comerciantes, o governo, os industriais já conseguem repassar esses aumentos de forma mais fácil. Então, a complicação mesmo é para o povo assalariado aí, o que piora a distribuição de renda. E na questão do prejuízo ao balanço de pagamentos, há o prejuízo aí quando os produtos nacionais ficam mais caros em relação ao preço dos produtos lá de fora. Então as pessoas começam a procurar mais os bens importados. Daí o governo, observando isso, ele começa a desvalorizar a moeda nacional para incentivar a exportação e encarecer a importação. E só que isso complica, porque daí encarece a importação de produtos que a gente depende, por exemplo, petróleo, maquinário, e uma importação mais cara de produtos que a gente depende acaba elevando os custos de produção e aumenta a inflação. Então gera aí um ciclo vicioso. Olhando aí o prejuízo nas finanças públicas, então, como olhando o efeito da inflação nessa questão do prejuízo das finanças públicas, o que acontece? Na cobrança do imposto, no recebimento do imposto, ele acaba acontecendo depois da geração do fato gerador, né? Do acontecimento do fato gerador. Então, nesse tempo, se tiver inflação, acaba corroendo a arrecadação fiscal, porque daí vai gerar uma menor arrecadação real pelo governo. Então, o poder do valor ali do imposto, após um tempo, corroído pela inflação, acaba sendo corroído pela inflação. Então, isso prejudica a finança pública também. E há também um prejuízo na formação de expectativas. Por quê? O que acontece? O empresário, quando olha para o futuro, ele é bastante sensível na questão da influência da inflação, porque ele não consegue prever com certo grau aí de certeza o que ele vai ter de lucro. Então ele acaba tendendo a esperar a situação se melhorar, né? Enquanto perdurar a situação de inflação, ele não vai aumentar os seus investimentos, não vai expandir sua capacidade produtiva. Isso acaba prejudicando o nível de emprego da economia. Então, esses 4 efeitos aí são bem prejudiciais aí nesses quesitos aí. Agora, olhando a questão aí da política monetária do Brasil, aí, que é subordinada ao Conselho de Metas de Inflação. Então, essa sistemática de estabelecer uma meta de inflação, essa sistemática do sistema, ela acaba calibrando a liquidez da economia, e isso acaba assegurando o crescimento econômico, com essa ideia. Então, o Banco Central do Brasil tem a obrigação de usar todos os meios possíveis de política monetária para obter essas metas. Então, as metas, elas têm um intervalo de tolerância que permite aí uma variação percentual da inflação para cima ou para baixo. Então, é fixado, por exemplo, uma meta de 4%, que pode variar aí 1%, por exemplo. Então, ela pode ficar entre 3% e 5%. É nessa ideia. Então, com esse intervalo de tolerância para cima e para baixo. A meta de inflação fixada pelo Banco Central para o ano 2018, não sei se alguém tem conhecimento ou já ouviu isso aí, era de 4,5%. Ela tinha intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, ela podia variar entre 3% e 6%. E a inflação seria considerada dentro da meta, se tivesse entre 3% e 6% ao ano. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, aí, que é uma referência de inflação, seria o IPCA do IBGE, ele fechou o ano de 2018 em 3,75%, o que demonstra aí que a meta foi cumprida para o ano de 2018. Já para 2019, 2020, para 2019, o centro da meta foi de 4,25%.
podendo aí variar entre 1,5% negativamente e 1,5% positivamente. E para 2020, 4%, com margem de tolerância também de 1,5 ponto percentual. Os índices de preços, aí muita gente ouve falar do PCA, IGPM, são os principais aí que eu vou falar aqui. Existem outros, lógico, mas muito relacionado aí com a inflação seriam mais esses dois, são os mais representativos. Eles surgem para medir a variação conjunta dos bens que são fisicamente diferentes, ou que variam a taxas distintas. Então, por exemplo, aí o IPCA e o IGPM. Em anos eleitorais, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já repararam no ano passado, por exemplo, com o aumento, o governo acaba gastando mais, né, com obras, que, por exemplo, que é o que tem um volume grande aí de recurso aplicado na economia. Esses índices de inflação costumam aumentar. Vocês podem ter observado isso. O dólar também aumenta, que está muito relacionado à inflação. Seja pelo aumento do dinheiro na economia, que é injetado na economia, ou seja pela atrelação de ajuste dos contratos públicos a esses índices, tá? Então, geralmente, os contratos são atrelados os ajustes dos contratos são atrelados a esses índices. Então, nesses momentos em que o governo despende um pouco mais de dinheiro, que seria em época de ano eleitoral, esses índices acabam variando um pouco mais. O IPCA, ele é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para famílias com até 40 salários mínimos que moram em regiões metropolitanas de algumas capitais brasileiras e compõem, junto com o NPC, o Sistema Nacional de Preço ao Consumidor, o Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. Ele tem comunidade de coleta de estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, concessionários de serviços públicos e domicílios. O domicílio é para fazer um levantamento de aluguel e condomínio, por exemplo. Então, ele não é... A coleta do dado não é feita para todas as regiões metropolitanas, tá? São algumas. E a coleta é feita nesses estabelecimentos comerciais, de prestação de serviço, concessionárias e nos domicílios. Já o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, por ser mais amplo, ele acaba sendo um parâmetro aí um pouco melhor para o mercado financeiro. Ele é calculado pelo IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, para famílias com até 8 salários mínimos. E ele é composto pelos índices IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que mora no Rio de Janeiro e em São Paulo, o IPA, que é o Índice de Preço por Atacado, e o INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção. Ele é um índice dolarizado, a gente chama que ele é dolarizado porque a oscilação do câmbio está refletida nesse índice. Agora entrando aí no Comitê de Política Monetária, o Copom, para a gente saber um pouquinho como é que é. Ele é um órgão constituído no âmbito do Banco Central do Brasil, o Bacen. Ele estabelece as diretrizes da política monetária e também define a taxa de juros, a meta da taxa Selic e o seu eventual viés. A taxa Selic ela é a taxa média dos financiamentos diários aí, com laço em títulos públicos federais, que é apurado no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o nome, né, do sistema, o Selic. Então tem a taxa Selic, tem um sistema que também abreviado fica Selic. O viés é definido, é a prerrogativa dada ao presidente do Bacen para alterar a meta da taxa Selic na direção do viés, a qualquer momento, entre as reuniões ordinárias, que são mensais. A criação do Copom buscou proporcionar maior transparência e ritual adequado ao processo decisório, facilitando a comunicação com o público em geral. Então, as decisões do Copom têm o objetivo de cumprir as metas para a inflação. Se as metas não forem cumpridas, cabe ao presidente do Bacen divulgar os motivos do descumprimento e as providências e o prazo para o retorno da taxa de inflação aos limites estabelecidos. Então, gente, a gente vai continuar aí no quarto vídeo. A gente vai continuar sobre cenários macroeconômicos. Um abraço e até o próximo.